Boa noite, amigos. Estamos ao vivo pela internet, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, no ICEF, Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis. A reunião é ao vivo, o ano é 2017, o mês é maio e o dia é 10. Né? Meus queridos amigos, vamos iniciar a nossa reunião estabelecendo um contato com nossos colegas, amigos, companheiros da dimensão espiritual. Que esses queridos amigos estejam conosco, nos intuindo, né, trabalhando conosco, e que tenhamos uma troca de energias fraterna, amorosa, útil, e todas as pessoas que possam participar pela internet, além dos presentes, sintam-se envolvidos por essas energias desses benfeitores que nos acompanham. Boa noite a todos. Iniciada está a nossa reunião. O tema hoje é suicídio. Então, nós temos assim algumas perguntas que foram adredemente enviadas, mas fica aberto a qualquer questionamento, quaisquer dúvidas do pessoal da internet e também dos presentes. O Jefferson já tem algumas questões, a Giovana também tem algumas questões que coletou de alguns jovens aí, né? Posso começar? Ok. Então vamos lá. A primeira pergunta é: o que é suicídio? Bem, eu respondo e você participa, complementa também, né? O que é suicídio? Bem, dentro de uma visão, digamos, da língua portuguesa, ou do conceito abstraindo os conhecimentos espíritas, o suicídio é o autoassassinato. Ou seja, a pessoa interromper a sua vida, encerrar a sua vida, ou seja, matar-se. Simplesmente isso, abstraindo-se do conhecimento espírita. Bom, a princípio, vamos pensar assim que não buscando uma linha de conceito, né? Mas o suicídio realmente ele é assim, dentro do que tu acabaste de falar, mas assim pensando em outros aspectos, ele é extremamente impactante. Então, por isso que hoje, trazendo esse tema, nós queremos assim revelar inúmeras questões, em virtude de que justamente essa semana minha filha, né, se deparou na escola onde é que ela estuda, não vou citar aqui a escola, é lógico, né, mas com um caso de um jovem que se suicidou. Então, assim, ele, como eu acabei de dizer, ele é extremamente impactante. Por fim a sua vida. Eu diria até mesmo que neste momento aquele que está vivendo toda essa situação, esse conflito psíquico, um conjunto de conflitos, resulta neste ato, né, que não daria aqui para expressar, até mesmo para não entrarmos numa questão de julgamentos, né? Bem, então vamos na sequência das perguntas. Quando você achar que quiser colocar alguma daquelas perguntas que te enviaram aí também, você fica à vontade, né? Bem, sigamos. Bom, a próxima pergunta é: o que é suicídio na visão espírita? Bom, aí nós entramos, né, Rita? Aí nós entramos na nossa temática propriamente dita, né? O que é um suicídio na visão espírita? Bem, seria um retorno ao mundo espiritual de uma forma não natural e provocada pelo próprio indivíduo. O indivíduo interrompe a sua reencarnação, interrompe a sua passagem no mundo físico, matando o seu corpo biológico, e com isso ele retorna de uma situação bem complexa. Depois a gente pode inclusive enfocar os detalhes, né?
mas ele retorna precocemente ao mundo espiritual de uma forma antinatural e provocada pelo próprio indivíduo, né? Então isso seria o autocídio ou suicídio dentro do ponto de vista espírita, né? Que, como nós vamos ver depois, é algo extremamente complicado, extremamente grave, gerando uma série de consequências para si e para os outros também, né? Bem, dentro dessa segunda questão, eu acho que todas as nossas outras questões, elas pairam dentro, então, agora de um enfoque, né, da doutrina espírita, né? Lembrando, então, dentro desse enfoque espiritual ou espiritualista, que é uma transgressão de uma lei cósmica, né? O suicídio. Essa é a grande questão, e as consequências todas decorrem dessa transgressão a uma lei natural, né? Evidentemente não existe punição, não existe castigo, mas existem consequências, algumas delas automáticas, algumas atenuantes, alguns agravantes, situações que complicam ou que diminui a gravidade da situação, mas é uma agressão à própria lei cósmica universal, né? Isso sem dúvida, né? Bem, queres colocar alguma ou sigamos ali? Se podemos ali. Aí você me lembra, né? Vamos adiante. Bom, a próxima pergunta. Eu acho que de certa forma já foi respondido, né? Por que este tema hoje? Bom, por que esse tema hoje? Gente, curiosamente, até conta como surgiu a coincidência. Bem, a questão do tema em si, na verdade, digamos assim, é um problema muito atual, onde é comentado com frequência, infelizmente, né, saem nos noticiários, a questão de pessoas que acabam se suicidando. E aí os filhos em casa perguntam, né, como é que o espiritismo, que explicação, ou colega na escola. Então surgiu justamente, como eu disse anteriormente, essa semana, uma situação assim, de um adolescente, entre 16 e 17 anos mais ou menos, que acabou se suicidando, acabou se enforcando, né? Então realmente gerou no ambiente, né, dos amigos mais próximos e dos jovens de forma coletiva na escola, interrogações, preocupações, aonde houve o quê? Uma manifestação geral desses jovens de insegurança, expondo as suas frustrações, o porquê que ele acabou fazendo isso. Então vieram muitas perguntas do porquê que ele fez isso. Então, por isso que nós, como espíritas, e tendo uma doutrina com uma visão racional, respeitando aqueles, né, de outras denominações religiosas, que da importância de colocarmos isto e abrirmos espaço para divulgar algo que tem ocorrido de forma que eu diria até muito preocupante, porque o Brasil ocupa hoje o 8º lugar no mundo em suicídios. O primeiro lugar vem a China, né? E dizem que a cada 40 segundos, não são 40
minutos a um suicídio. Então vejam que assim é um caso realmente muito grave, é um índice altíssimo e principalmente com jovens. Então isso é muito preocupante. É interessante o seguinte, que a Giovana tinha me sugerido que nessa semana a gente conversasse sobre suicídio. E isso que eu queria que tu colocasse, que conversasse sobre o suicídio. Isso há uns dias atrás. Aí ontem tivemos a notícia do coleguinha da tua filha, né? Que cometeu suicídio. Então foi curioso que nós estávamos pensando em conversar sobre esse assunto quando aconteceu isso. Quer dizer, parece que a coisa já estava assim no ar, né? E estava captando as energias da situação. E, gente, todo mundo está sabendo essa situação da, entre aspas, baleia azul, né? Que é uma forma que os jovens estão fazendo uma espécie de um jogo, né? E no final do jogo a última tarefa é suicidar-se, né? Então até a gente precisa explicar isso, porque se falar simplesmente em baleia azul aqui, quem for ver o programa daqui a uns anos, que história de baleia azul é essa, né? Então é um jogo que existe entre adolescentes, onde eles se envolvem em tarefas, vão cada vez aprofundando a gravidade das tarefas e termina com o suicídio, né? É importante colocar isso porque hoje em dia a gente pega o Livro dos Espíritos e tem um capítulo ali, convulsionários. Todo mundo lê e ninguém entende. O que é convulsionário? Convulsionário era uma seita. Era de um grupo de pessoas que se reuniam em Paris, etc., que tem alguns hábitos e faziam tinham uma espécie de convulsões, né? Não tem nada a ver com epilepsia ou com convulsão, nada. Então, ler convulsionário no Livro dos Espíritos, só fica assim, o que é isso, né? Então, daqui a pouco alguém, daqui a uns anos, vê baleia azul, que é isso, né? Então, precisamos explicar isso aí. Então, é algo extremamente grave e é um momento de a gente passar algumas informações sobre o que acontece depois do suicídio também, né? Mas vamos adiante, Jefferson. Bom, então a próxima pergunta que a gente pode fazer aqui seria: o que leva uma pessoa a suicidar-se? O que leva uma pessoa a suicidar-se? Bem, se existirem 100 mil suicídios, diríamos que são 100 mil causas diferentes, né? Cada um tem uma história. Há pessoas que se suicidam porque o time de futebol perdeu. Então podemos colocar o time de futebol perdendo é uma causa de suicídio. É absurdo, né? Ou alguns se suicidam porque não passaram no vestibular, né? Outros por uma desilusão amorosa. Enfim, então as causas são impressionantemente diversificadas, né? E o que importa é que esse fator externo desencadeia no indivíduo algo relacionado a uma insatisfação consigo mesmo, uma insegurança, uma revolta, ou um conjunto de situações emocionais muito peculiares, muito individuais. A gente não pode dizer se a pessoa se suicida por decepção. Também. Mas ela pode se suicidar por uma infinidade de causas, que todas elas vão fazer sintonia com o desequilíbrio, com uma imaturidade psíquica do próprio indivíduo, que leva a esse tipo de atitude. Então, há uma diversificação imensa. Bem como... Queres colocar alguma coisa, Rita, já? Queres falar? Tá. Não, a gente observa também, me levou a uma reflexão com o meu filho, quando criança, muito inocentemente chegou para a professora de natação e perguntou para a professora:
se eu me atirar na piscina sem boia, eu vou encontrar minha vovó? Que a vovó tinha desencarnado há alguns meses. E a professora ficou muito assustada. Então, caso houvesse um descuido, poderia ali um suicídio infantil. Então, a gente observa que só reforçando, são inúmeros fatores. Observa-se também que é uma doença. Né? Vem o desequilíbrio, qualquer sofrimento pequeno em determinado momento pode se tornar de uma intensidade vultuosa que faz com que a pessoa busque encurtar esse sofrimento, inocentemente, pensando que vai encurtar o sofrimento. Né? A nível espiritual, a gente percebe que as dificuldades e os trabalhos deverão continuar no outro plano e ele ter que resolver esse sofrimento e essa dor. Então, só reforçando que até na inocência de uma criança pode vislumbrar um suicídio, né? E que não se atribuiria uma doença, e sim um desconhecimento. Então, nos dias atuais, a gente percebe que não é permitido a divulgação na mídia a respeito de suicídio. Então, mais reforça um convite à nossa casa espírita, tornar assunto nos seus grupos, para que a gente possa divulgar de uma forma coerente, de uma forma observando sempre os meios em que o indivíduo vive, o desequilíbrio, as obsessões e por aí afora. Então, cabe, sem sombra de dúvida, eu acho que foi muito oportuno o ICEF trazer à tona, considerando que não é permitido legalmente essa divulgação nos meios, nas mídias, né? Então, nos compete, sim, as casas espíritas trazer à tona esse tema de tanta relevância e que está se alastrando entre a juventude. Continuando, já que nós estamos conversando, você tocou num ponto, e o Ricardo também, na questão da insatisfação consigo mesmo, né? E da doença. No início, quando eu comecei a adentrar, vamos dizer assim, a escola, né, da doutrina espírita, eu me deparei na faculdade com uma amiga, e cujo noivo havia se suicidado, e eu conheci. E aquilo me chocou a tal ponto, ainda não tinha, ainda assim, tão fortemente uma explicação, apenas os conceitos e aquilo que a gente vai lendo, mas a maturidade, a consciência de entender cada vez mais, aprofundando, né, sobre esse assunto. E aí eu me deparei com uma pessoa que disse assim, que o espírita é um covarde. E hoje, tratando desse assunto e pensando nesse assunto... O que seria covarde? O espírita ou o espírito? Não entendi. Desculpa, é que eu falei, acho que não é... a pessoa que se suicidou, o suicida. Tá? Desculpa, Obrigada por corrigir. Mas eu quis dizer que, na verdade, quem falou foi um espírita, né, que disse que o suicida é um covarde. Aí eu gravei isso por longos anos. Então, hoje, eu penso muito diferente. Eu diria que ele é um doente psíquico com essa insatisfação. Ok, bem lembrado. Bem, nós temos várias questões aí para a gente abordar a respeito. E é chocante o que se vê quando se assiste à comunicação espiritual de um suicida.
e também é chocante o sofrimento que eles passam através de tudo que se tem de informação de psicografias e de vários níveis, várias obras, pode até citar depois algumas, né? Parece que tem uma pergunta sobre isso mais adiante, inclusive, desses depoimentos suicidas. Mas vamos adiante. Bom, a próxima pergunta é: o que seria um suicídio inconsciente? Pois é. Quem leu a obra do André Luiz já está se lembrando, né? Olha, André Luiz Espírito, que nos ditou uma série de obras excepcionais, né, riquíssimas em informações sobre o mundo espiritual. Quando ele lá chegou, ele passou por uma zona umbralina durante algum tempo, alguns anos, né, em grande dificuldade, e lá espíritos zombeteiros, espíritos galhofeiros ou maldosos, eles diziam para ele: você é um suicida. E ele não via razão alguma nisso, né? Ele não encontrava motivo para isso, porque ele não havia se suicidado, né? Depois, então, quando recolhido no nosso lar, muitos que conhecem o livro e viram o filme, né? Foi recolhido no nosso lar. Uma certa ocasião ele perguntou: por que aqueles espíritos desequilibrados me chamavam de suicida? Ele disse: olha, você era médico e você abusou de alimentação, de bebida, parece que fumava também, né? Então você abreviou a sua vida há alguns anos. Então, inconscientemente, você cometeu um suicídio. Então isso é um exemplo de um suicídio inconsciente. Ainda mais ele que tinha informação a respeito, como profissional de saúde, né? Hoje em dia já não há mais dúvida que o cigarro mata, etc. Eu me lembro que quando eu estava na escola, foi feito divisão de metade dos alunos, não na escola de medicina, escola secundária. Um grupo defendia que o cigarro não fazia mal, outro grupo defendia que o cigarro fazia mal. Então, cada um tinha que estudar. Então, por incrível que pareça, ganhou o debate que o cigarro não faz mal. E o argumento maior era que tinham dois que tinham avós de 80 e poucos anos, que um era marceneiro, outro trabalhava na enxada, saudável, vermelho, e fumavam o dia inteiro. Então, com isso, entre aspas, eles provavam que o cigarro não fazia mal. E o grupo que defendia que o cigarro fazia mal perdeu o debate, né? É o tal negócio. Hoje é tão ridículo isso que todo mundo sabe o quanto mal faz e que milhões de pessoas morrem em função do cigarro, né? É como alguém dizer, se alguém disser o seguinte: eu atravesso a rua de olhos fechados, não faz mal, porque eu atravessei 2 vezes de olhos fechados e nenhum carro me pegou. Está provado que eu posso atravessar a rua de olhos fechados. Então, são situações específicas, né? Mas, então, hoje em dia você tem certeza, né? Então, o suicídio inconsciente é a pessoa que não pensa em matar-se, em suicidar-se, mas acaba inconscientemente o fazendo por abusos de diversas ordens, né? Seja alimentares, seja por uso de substâncias nocivas, etc., né? Então, isso é suicídio inconsciente, que pode ser perfeitamente ser acusado, como aconteceu com André Luiz, por espíritos galhofeiros que viam essas energias expressas na psicosfera dele, né? Sobre essa questão, que a gente sempre costuma citar, a questão da drogadição, né, do álcool, enfim. Mas também não podemos nos esquecer de que existe também uma forma bastante sutil que nós não percebemos, mas que o ódio, a raiva, o rancor, né, o ressentimento também é uma forma. Por isso que, se lembrarmos no filme Nosso Lar, quem não leu o livro, mas assistiu o filme,
tem uma parte em que um dos assistentes comenta a respeito disto, que chegam aos pares, ou seja, a quantidade que desencarna pelo suicídio desta forma é muito grande. Então, não somente pela questão da drogadição, né, de álcool, dessa vida desregrada que ataca o corpo, mas isso. Então, diversos outros que levam, né, que seriam esses que eu citei agora há pouco. Inclusive a própria tristeza. A própria tristeza é típica de espíritos sofredores. Porque nós costumamos colocar, tradicionalmente, tudo isso que foi bem lembrado por ela, né? O ódio, etc. Tranquilamente, isso realmente é muito bem lembrado. Agora, pouco mencionado é o seguinte, que a pessoa pode, inclusive, cometer um suicídio inconsciente por uma tristeza profunda que fica crescendo dentro de si, desarmonizando energeticamente, podendo provocar um desenlace precoce, uma morte precoce, né? Inclusive o câncer, a Rita está lembrando aqui, né? Inclusive o próprio câncer, né? Decepções, pois não. Tens o microfone aí? Sim. Boa noite, mais uma vez por a oportunidade, né, de estar aqui presente no ICEF. Eu tive semana passada aqui conversando sobre um outro assunto que era um tabu, e agora a gente está falando sobre outro tabu. Isso é muito interessante, né? E como esses tabus eles estão se tornando assuntos frequentes. E até foi feita uma pergunta pelo meu colega essa semana, né? Se tantas informações que a gente está recebendo, seria mais escuridão ou mais luz, né? E eu faço analogia, olha, se você ampliar a luz do local onde você está, você vai ver coisas que você não via com aquela iluminação. Então, acho que a gente está hoje no momento que a gente está vivendo um momento de luz e trazendo esses tabus a discussões não só nas casas espíritas, né, mas também na sociedade. O exemplo é o André Tigreiro, né, que através do livro Viver a Melhor Opção vem trazendo esse debate em locais públicos também, né. Mas a pergunta, esse assunto, o suicídio inconsciente, e você estava falando do consumo de algumas substâncias, hoje consideradas lícitas, ilícitas, enfim, que causam esse suicídio inconsciente. Mas nós temos, e eu como profissional da área ambiental, é interessante que a gente está cometendo uma série de suicídios conosco mesmo, né? Inconscientemente, mas também com toda a vida ao nosso entorno, né? A partir do momento, por exemplo, que a gente consome em excesso os recursos da natureza, por exemplo, a gente está cometendo um suicídio inconsciente. Quando a gente polui os mananciais de água, quando a gente polui com o consumo excessivo de uso de automóvel, poluição do ar, tudo isso não deixa de ser um consumo inconsciente. E essa temática ela precisa vir também nessas discussões do suicídio, né? Não só do que a gente consome, mas também do que a gente desculpa, como é que é mesmo o seu nome? André? Tá. Trazendo, né, esse conhecimento na parte ambiental e colocando o suicídio dentro disto, aí é que a gente vê como está o ser. Porque se o ser atinge o meio ambiente que ele vive, é porque ele não está bem consigo mesmo. Então não tem como ele amar o que está ao redor dele, porque o conflito interno que ele carrega em si afeta o ambiente, né? Então, e afeta de forma coletiva. Então, assim, o ser estando sadio, equilibrado, qual será o procedimento dele em relação até
ao meio ambiente. Porque não é só aquele meio ambiente de respeitar a grama, a árvore, os pássaros, os mares, né? Mas o meio ambiente social, por exemplo, nós aqui, né? Estamos conversando, estamos emanando energias, e essas energias que estão sendo produzidas nesse momento estão sendo utilizadas pela espiritualidade. Então veja que o nosso equilíbrio, o nosso modo de viver, estando em equilíbrio, não cometemos esses suicídios infantis, que muitas vezes a gente considera isto, que é o que o André Trigueiro, né, quer colocar através do livro dele, que toda essa coletividade, esse equilíbrio se opera em todos os níveis, porque nós estamos na Terra. Tudo que faz parte do nosso ambiente é responsabilidade de quem? Principalmente do ser pensante, que somos nós, que nós somos os seres inteligentes. Então, nós temos que focar justamente que se queremos um planeta melhor, temos que estar começando esse meio ambiente a partir do ser. Então, por isso que o conhecimento de si, que nós veremos em outras perguntas ali, que o conhecimento de si, do ser, é conhecer esse meio ambiente também, que é o corpo físico, que é o psiquismo humano, que é um meio ambiente, né? Então, como é que eu vou respeitar? Mas estamos nesse progresso. Só para finalizar, então, esse consumismo que a gente... Eu não estou falando do consumo, mas o consumismo, quando a gente faz isso de forma inconsciente, acaba produzindo também um suicídio coletivo. Isso é muito interessante, porque a gente está na era da tecnologia, e todos a tecnologia deriva de recursos da natureza, que impacta o solo, que impacta a água, que impacta todo o bioma, enfim. Então, a gente precisa, quem está trabalhando com é preciso trazer essa discussão também desse suicídio de forma coletiva, que muitas vezes a gente pratica esse suicídio individual, que foi narrado aqui na história do André Luiz, mas também tem o suicídio coletivo, que ele é silencioso. Ok. Vamos adiante, então. Isso. Bom, próxima pergunta. Todas as pessoas que se suicidam sofrem as mesmas consequências? Até em função da colocação do André ali, tudo isso é válido, então isso serve como uma lembrança para que nós preservemos o meio ambiente de todas as maneiras possíveis, né? Mas dá uma repetidinha, Jefferson, na pergunta ali, por gentileza. Todas as pessoas que se suicidam sofrem as mesmas consequências? Não. Não, em hipótese alguma. Há pessoas que se suicidam até para incriminar um terceiro, para que essa pessoa seja punida, seja condenada à morte, etc. Então, há suicídios que são agravados de uma forma tal, né, que é totalmente inadequado comparar, né, com outros tipos de suicídios. Então, cada caso é completamente diferente. O que vai acontecer com esse espírito quando ele chegar no plano espiritual, né? Então é completamente diferente o que acontece entre um e outro, né? Então são situações muito específicas, e as modificações que acontecem no corpo astral, no perispírito desse espírito desencarnado com o processo de suicídio, vai variar de acordo com a intenção, com o grau de informação, com quanto de ódio carregado nisso, enfim, outras circunstâncias quaisquer. Algo? Tens como ler a pergunta ali para nós, por favor? Sim. Há suicídios programados... Não, anterior. Anterior a 6, todas as pessoas que se suicidar sofrem as mesmas consequências? Lembrando do caso aqui do teu filho, né? Então, veja só, uma criança
que pergunta para a professora que se ele se jogasse na piscina, ele poderia, de repente, reencontrar a avó. É isso, né? Então, veja, uma criança, naquele momento, com um pensamento, mas qual era o desejo dele? A avó. Então, será que teria o mesmo peso? Né? Não teria o mesmo peso daquele que muitas vezes tem o conhecimento, né? Mas, como disse o Ricardo, muitas vezes quer atingir um outro, né? Então, vamos por alguém que muitas vezes está triste, acometido de uma grande tristeza por um abandono, né? Uma desilusão amorosa. E aí pessoas, ou as pessoas que estão ao redor podem dizer, nossa, coitado, morreu em razão do abandono, em razão disso. Mas sabemos que os espíritos nos dizem que nós podemos mudar, basta termos vontade. Então, na verdade, quem é responsável exclusivamente por aquele ato naquele momento é o ser. Então, é lógico que irão aqui existir inúmeros graus que nós iremos ver adiante, até mesmo essa questão do como é que ficará o corpo e tudo mais, para justamente saber a questão do tempo de atendimento. Por quê? Porque tem aquele que não tem o conhecimento, tem aquele que é um suicida em potencial, porque em outras reencarnações também já passou pela mesma situação e tem a oportunidade, repete a situação novamente. Então, existem diversos casos e diversos graus aí. Exato. Os sofrimentos do suicida, né, que eles são realmente, nós já comentamos assim, bastante desagradáveis, né? E quando o indivíduo desencarna, não sendo por um processo de suicídio, qualquer desencarne, a mente, o espírito dele passa por um fenômeno que chama-se revivência mnemônica. Revivência mnemônica. Ou seja, ele revive na memória a história da sua vida. Todo mundo já viu em filmes pessoas que saem do corpo, são consideradas mortas clinicamente, é feita massagem, cardioversão com aquele aparelho, né, que coloca no coração, injeção da adrenalina, etc. Vários procedimentos médicos. Esse indivíduo retorna, ele respira novamente, o coração volta a bater, e eles narram que nesse período de alguns minutos eles reviveram a história de sua vida. Esse fenômeno chama-se revivência mnemônica. A revivência mnemônica no suicida, ela é altamente intensificada e altamente violenta, e na revivência mnemônica do suicida, ele revive o momento do suicídio N vezes, né? Razão disso, né? Queres que eu fale ou você fala? Não, pode falar. Então, o seguinte, esse processo da revivência mnemônica que todo mundo passa, né, e que nós já passamos em outras vidas e vamos passar quando a gente retornar para o mundo espiritual, é uma espécie, imaginemos aqueles gravadores de fitas antigos, né? Tem a fita de um lado e fita do outro lado, então está saindo desse lado da fita, desgravando e gravando no outro lado da fita. Então, tudo que está registrado no nosso cérebro biológico, todas as nossas experiências, elas vão ser gravadas no cérebro do perispírito, no cérebro astral, ou como diria o Valdo Vieira, o paracérebro, é a mesma coisa, né? O cérebro astral, o paracérebro, o cérebro do corpo espiritual. Então, tudo isso é gravado lá. Então, por isso é que se revive isso. Isso faz lembrar o apóstolo Paulo, que disse o seguinte,
que teremos uma nuvem de testemunhas. Nuvem de testemunhas não são pessoas indicando, você fez isso, fez aquilo. É a própria consciência. O Livro dos Espíritos diz, né? Pergunta lá, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Na consciência. Então, essa revivência mnemônica no suicídio é extremamente traumática, né? E a gente vai depois detalhar mais alguns fenômenos que acontecem. Aqui o que o Ricardo está colocando, vamos dizer assim, é o processo técnico-científico, trazendo para o processo ético, moral, o que também faz é a culpa. Então, o ser, naquele momento, está, mesmo que seja de uma forma que ele não tenha consciência, né? Mas automaticamente a culpa faz, né? Podemos trazer isso para o nosso cotidiano, né? De que quando nós fazemos ou transgredimos uma lei natural, né? A consciência, né? Fica ali persistentemente cutucando. E aí vem os processos, né, de culpa, que a pessoa fica pensando e fica remoendo. E aí aquelas imagens ficam constantemente, pairam à nossa frente praticamente, gerando então esse desconforto, que vai depois, com o tempo, dependendo do grau evolutivo do ser, pode ser trabalhado rapidamente ou pode passar uma existência carregando consigo esse processo que não vai levar a nada, vai perder uma existência e vai ter que voltar e vai ter que trabalhar tudo isto. Bom, vamos seguir. Depois a gente fala a questão do fluido vital, porque está preso o cadáver, enfim, a gente comenta esses outros detalhes. Bom, a próxima pergunta, então, seria: há suicídios programados espiritualmente? Para quem conhece a doutrina fica até curioso, né? Mas hoje eu estava conversando no consultório médico com outro colega médico. E ele falou: o que você vai fazer hoje à noite? Sabe, não, vamos participar de um programa, vamos falar sobre suicídio. Essa questão da baleia azul que está aí por aí e tal, né? Não é exatamente, mas também se toca no assunto. Aí diz ele o seguinte: mas escute uma coisa, não tem pessoas que tinham que passar por essa situação? Ele perguntou, ele não é espírita, né? Mas é curioso, assim, pessoa muito inteligente, ele é curioso do assunto e perguntou mais. Então, a gente sabe perfeitamente, quem estuda a doutrina, né, que de forma alguma existe uma programação, o tal que tem que passar por, né? Não existe uma programação para ninguém se suicidar, não existe. Como também não há programação para alguém matar outra pessoa, né? Existe uma coisa que as pessoas confundem, que são tendências inatas, que traz uma herança de si mesmo, não genética, herança de si mesmo. A pessoa, às vezes, suicidou-se já numa encarnação anterior, 2 ou 3 vezes até. E lá no fundo tem aquela tendência. Aí o time dele perde, tem uma decepção amorosa, seja o que for, né? Então passa pela mente a vontade de matar-se, de se matar, né? Então, isso existe. De forma alguma foi programado. Não foi programado. Existe a tendência, foi programada a superação da tendência. É o contrário. Foi programado que, olha, você leva essa tendência, ninguém vai dar para você, ele traz, é dele. Ele traz aquela tendência e uma das coisas que você vai ter que vencer é essa tendência ao suicídio. Entre outras dezenas ou milhares de outras questões, mas essa também. Então, às vezes a pessoa, não, ele já vinha com aquilo. Não, não veio não. Né? Seguimos? Sigamos, então. Bom, a próxima pergunta, então... Ainda não. Por falar nisso, tem alguém da internet que se identificou aí? Deixa eu ver aqui...
Não, por enquanto. Tem o seu amigo de Niterói. O quem? Erivaldo. O Erivaldo. O Erivaldo. Erivaldo Mário dos Passos. Isso. Isso. Muito bem. Boa noite, Erivaldo. Bom, vamos para a próxima pergunta então. Por que um suicida sofre? Bem, por muitos fatores, mas... Começar? Como o Ricardo disse, são inúmeros os fatores, né? Esse sofrimento, ele não podemos apenas dar um fim na questão extrafísica, né? Ou seja, ele vai sofrer lá. Na verdade, é toda uma existência que esse ser psicológico integral, né, cheio de registros, trazendo nas suas experiências, esse ser que pode se apresentar no cotidiano de uma forma tranquila, até mesmo alegre, e lá dentro está cheio de conflitos. Não, tudo isso é interessantíssimo que você colocou, mas eu tenho a impressão que a pergunta ali é por que o suicida sofre depois da morte. Mas eu ia chegar lá? Ótimo. Sigo? Então, quando a questão dos nossos passos no decorrer da nossa trajetória reencarnatória, que nós não temos a vigilância, o hábito de trabalhar a parte espiritual, que é extremamente importante, que hoje a própria medicina já colocou no Código Internacional das Doenças, o ser completo, incluindo essa questão do lado espiritual. Então, quando nós nos afastamos da natureza, que ficamos apenas nas coisas materiais, nós corremos o risco que aquele conflito, aquele desequilíbrio tende a descambar ou acentuar. E lógico, se já há uma tendência ou não sabe ser resiliente aos problemas existenciais, e que eu uso desse artifício colocando por fim a minha vida, a minha existência, é lógico que o sofrimento, que para muitos que não agregam, não aceitam ainda que a vida continua, que há todo um processo do lado de lá, que aquele que pensa que não só existe isso aqui, não existe mais nada, então a qualquer momento minha vida, por exemplo, aquele que se baseia olhando a vida do outro, por exemplo, aquele lá é feliz, eu não sou. Então, se a vida é assim, então eu posso me entregar e encerro esse sofrimento e deu. É um ledo engano, né? Nós sabemos, nós espíritas, de que há uma continuação e que esse sofrimento, justamente de um ser cujo grau evolutivo não tendo essa compreensão, é lógico que o sofrimento será muito grande, será demais. A gente até coloca aqui de uma forma didática, mas quando a gente se depara com os familiares que estão passando por aquela situação, quando a gente recebe a notícia que um jovem cometeu um ato como esse, ele é extremamente chocante. Isso mexe conosco, né? Então, a gente coloca de uma forma didática, mas a gente sabe, inclusive, que no livro, por exemplo, Memórias de um Suicida, da Ivone,
colocado lá o quanto que é solicitado, até mesmo por Chico Xavier, também outras obras, de como nós devemos orar para os suicidas, em virtude do grande sofrimento que existe no Vale dos Suicidas. Então, realmente, o sofrimento, ele é um momento assim muito, uma realidade muito triste, porque ela não se encerra. Bom, mas então só tem André, por que o suicida sofre? Hã? Digamos, filosoficamente, porque transgrediu a lei de Deus. Mas por que é que ele, transgredindo a lei de Deus, por que ele está sofrendo? É um Deus que fala, você vai sofrer? Não. É um mentor que diz, você vai sofrer? Não. Por que é que ele sofre? Qual é o mecanismo? É o seguinte, quando nós reencarnamos, nós viemos com, entre aspas, um tanque de gasolina que dá uma autonomia. Esse tanque de gasolina é o combustível nosso para a nossa viagem. Ou seja, nós nascemos, reencarnamos, com uma autonomia para aproximadamente 85, 95 anos, ou 35, 45 anos, ou 32, 35 anos. Nós temos um tanque de combustível, um volume de fluido vital, de bioenergia, programado por um tempo de vida X, certo? E todos os órgãos, pulmão, coração, rins, está tudo interligado por esse comando do corpo espiritual que atraiu um volume, uma massa, um volume, um quantum de energia vital para um tempo de vida. E então, o que acontece? Suponhamos que eu tivesse um tanque de combustível entre 59 para 69 anos, tá? Certo? Suponhamos. Aí, o seguinte, com 35 anos, eu resolvesse abreviar a minha vida. O que ocorre? Aí vem o porquê que o suicida sofre. Ocorre o seguinte, que havendo um tiro no coração, no cérebro, seja o que for, um veneno que toma, se joga de um edifício, o espírito vai deixar o corpo físico. Por quê? Porque o corpo físico foi lesado, o coração parou, o cérebro parou e não tem mais condições de reter a energia vital. Então, esse fluido vital faz com que o corpo espiritual saia e o espírito saia do corpo. Acontece que esse fluido vital, o tanque de combustível, continua vazando ali. Tem uma quantidade de energia vital muito grande. Onde é que está essa energia vital? Nas 100 trilhões de células do meu corpo físico, do corpo físico de todo mundo. E o que é que o fluido vital faz? Prende o perispírito, prende o corpo espiritual. Ora, se a pessoa abreviou a sua vida antes do tempo, certo? Abreviou a sua vida antes do tempo. A quantidade de combustível, de fluido vital está ali ligada ao corpo, saindo lentamente. Então, o indivíduo, o espírito, vai ficar preso ao corpo biológico pela aquele volume de fluido vital que ainda não se desprendeu. Que pode levar dias, semanas, meses, e infelizmente em casos até anos, né, para se esvair. Claro que com a ajuda dos mentores e tudo mais, tudo isso pode acelerar o processo. Mas o corpo do espírito, o perispírito, fica preso ao corpo físico, às vezes sente decomposição, agressão de vermes e tudo mais, depende de cada caso, às vezes não, né? Apenas saber que existe isso também, não generalizar, cada caso é um caso, né? Ela deu um exemplo do filhinho na piscina e tudo mais, que ainda bem que não aconteceu nada, mas se tivesse acontecido, né? Evidentemente que é um atenuante enorme, né? Agora, o seguinte, então, por esse fenômeno do corpo espiritual estar ligado ao corpo físico pelo fluido vital que não se esvai completamente, né? E pela essa revivência mnemônica que fica girando ali, isso leva a um sofrimento atroz, certo?
Agora, como a Giovana falou no começo, a transgressão, a lei cósmica universal. Essa é a lei cósmica universal. Certo? O que é a lei de Deus? Da física, da química, da biologia? Isso não são leis humanas. São leis que os homens estudam, mas são leis de Deus. As leis da biologia são leis de Deus. As leis da química são leis de Deus. A lei da física, do magnetismo, tudo isso são leis de Deus. São leis cósmicas. Né? São leis da natureza. Né? Então, em função dessas leis de Deus, e também em função de transgredir a isso tudo, né, leva a essa consequência. Tá? Então, esse é um ponto assim mais técnico, né, como tu disseste, né, mas é um fato importante de se entender o mecanismo do sofrimento do suicida. Tá? André, você ia colocar alguma coisa? Então, a pergunta é por que um suicida sofre, né? É bem pertinho. Isso, é porque um suicida sofre. E aí eu estava refletindo sobre as informações estatísticas que foi trazida, que essas informações são da Organização Mundial de Saúde, também do Centro CVV, né, que é uma organização que eu descobri que foi criada por espíritas, isso já é muito interessante, eu não sabia. E interessante porque assim, pelo olhar das ciências humanas, ela nos limita muito, porque a doutrina vai dizer que nós somos espíritos. E a ciência humana nos divide em partes, né? E a gente, às vezes, fala do suicídio muito dentro do olhar dos centros urbanos, né? O que acontece nos centros urbanos, esquecemos das áreas periféricas ou das áreas rurais. E aí me veio na sua fala os fatores que levam ao suicídio a sofrer. Muitas vezes a nossa discussão está direcionada dentro do centro urbano onde a gente vive. E, por exemplo, eu conversando com povos e tribos indígenas, por exemplo, que é um alto índice no Brasil, você falou de estatística aqui no Brasil e na China, enfim, que por causa muito decorrente também as migrações, mudanças de clima, enfim, todos os obstáculos que o espírito precisa superar para não causar o suicídio consciente, né? E esse sofrimento que eles narram muitas vezes de não perder a conexão com seus ancestrais, ou perder as terras onde eles migraram e construíram as suas famílias, enfim. Então, se a gente olhar também para os povos, culturalmente para o pessoal da periferia, os afrodescendentes também, né, que estão naquela situação, que causam também números altos de suicídio também, né, não só dentro do olhar do centro urbano, né, onde a sociedade está se suicidando hoje por jogos eletrônicos, né, mas sim também trazer esse sofrimento que ocorre também nesses outros lugares, nas áreas rurais, hoje é muito mais frequente também, né? O suicídio, o pessoal da lavoura que utiliza produtos químicos em excesso, um suicídio inconsciente, né? Muitas vezes tentando salvar a lavoura, enfim. Então, tudo isso é um suicídio, um olhar dentro do suicídio, um sofrimento, né? Que às vezes é um sofrimento que muitas vezes eu vejo ser relatado por outros culturalmente por outros povos e também por outras etnias também, e muitas vezes não vem sendo discutido nas casas espíritas, sempre com um olhar muito dentro dos suicídios dentro dos centros urbanos, né? E as ciências humanas nos dividem, né? A geografia nos divide em áreas, as ciências da biologia, enfim, tudo, e aí a gente fica muito limitado, né? Esse olhar. Exatamente. Toda a nossa existência terrena, ela não sendo que nós não conseguimos ainda trabalhar com equilíbrio, né? Que nós vivemos, nós na verdade praticamente sobrevivemos, né? Nós não estamos numa visão mais equilibrada de olhar para o outro, de ver o outro como um ser humano, né? E até mesmo ter tempo para se conhecer também, para conhecer o outro, olhar o outro. Então, o suicida ele leva consigo esses conflitos, e como o Ricardo ressaltou, essa parte do físico, porque nós somos seres, temos esse combustível, esse fluido,
que ele é encerrado de forma abrupta, né, de uma forma, vamos dizer, cruel conosco, né, e com aquele ser que cometeu aquele ato, e lógico, daí esse período, né, que o Ricardo coloca ali, que ele vai permanecer lá, ele vai ter todos os reflexos que essa vivência mnemônica que ele passa a ter, porque todo esse combustível que o reveste ali, né, é como se lá ele desse a continuidade, ou seja, ele saiu de um plano, ele só mudou a roupagem, né? Ou seja, todo o sofrimento daquele psiquismo está envolto dele, e aí por isso que o acesso, né, aí é que nós vamos ver que tem algumas perguntas ali, da espiritualidade em se aproximar, porque ele está tão envolto naquele conflito dele, e como se há uma nuvem ao redor, que ele nem percebe a ajuda, não tem como, porque aqui no plano físico, ele já não consegue raciocinar e perceber a ajuda, porque os seres de luz, o seu anjo da guarda, ou seu mentor espiritual, ou ser de luz, o nome que nós quisermos dar, mas nós sabemos que há um ser amoroso que cobre esse universo, que nos banha dessa energia e que nós recebemos essa assistência e temos ela o tempo todo conosco. Agora, se o ser aqui no plano físico não consegue ter essa sensibilidade, essa percepção em virtude dos seus conflitos internos, imagina do lado de lá, mantendo esse combustível e continuando com esses conflitos. Então, quanto trabalho a espiritualidade tem em virtude dos nossos desatinos, da nossa, ainda vamos dizer assim, da nossa preguiça de mudança psíquica, de costumes, de hábitos, de ideologias, de preconceitos, de julgamentos, de equívocos, que há séculos se arrastam, né? Por isso que nós temos esse problema no nosso meio ambiente. Jefferson, ia colocar algo? Perguntar? Vontade. Então, uma dúvida que me surge em relação a esse tema é o seguinte: quais seriam os fatores que desencadeiam, principalmente num período muito fértil como é a juventude, essa fuga, né, para os conflitos que esse ser sofre, né, homem ou mulher, enfim, ou que seja ser espiritual, porque nesse período atual nós temos mecanismos que facilitam muito a nossa vida, que tornam ela muito mais confortável, mesmo numa condição não tão provida de mecanismos materiais, né? Então, o conflito existencial, emocional, espiritual ou psicológico, ele é muito forte, né, em nós. Mas quais seriam os aspectos assim que afetam a gente como ser espiritual a tal ponto? Bom, Jefferson, até no começo ali a gente colocou que são inúmeras causas, né? E que essas causas vão variar de acordo com o psiquismo de cada indivíduo, e no caso de cada adolescente, especificamente na questão que você traz, né? Na questão do adolescente, você perguntou mais agora, né? Então, é muito variável. Agora, existe uma expressão chamada vazio interior, que é um fenômeno que está muito relacionado com essa questão do suicídio, certo? E esse vazio interior, ele pode ser provocado por inúmeras situações. A própria vida moderna, com o tecnicismo que existe na vida moderna, ela vem afastando o ser humano
da realidade da vida. Ou seja, o que é a realidade? O sol que nasce, a lua, os passarinhos, as flores, as árvores, os riachos, enfim, isso é a realidade. Nós vivemos num mundo artificial. E o jovem, por exemplo, eu atendo no meu consultório desde os adultos velhinhos até os recém-nascidos, né? Como pediatra, como homeopata geral. Então, eu vejo criancinhas pequenininhas já com celular, então mal sabem enxergando, já estão brincando com o celular. Há problema da criança no celular? Não. Se for uma coisa regrada no horário e momento, não há nenhum problema. O computador, seja o que for. O que não pode é isso ficar ocupando um volume, uma quantidade de tempo tão grande que a criança não tem acesso. Então, as crianças não conhecem uma galinha, nunca viram uma galinha, a não ser picada em pedaço no frigorífico, né? Nunca brincaram com uma galinha com pintinho, mas sabe a técnica lá do backspace, que é para apertar para voltar para pagar para trás. Entende? Crianças pequenininhas. Então, nenhum problema em conhecer o backspace. Nenhum problema. O problema é que isso está ocupando um espaço muito grande e essa vida de celular, de computador, de internet em excesso, ela acaba dando um vazio interior muito grande, juntando com os problemas normais da vida, que é pai, mãe, irmão, escola, professor, etc., coleguinha que faz bullying, não sei o quê. Entende? E essas coisas acabam, junto com esse vazio interior, somando e ampliando isso, e de repente o mundo é mau, não quero mais estar aqui. Entende? Agora, isso é uma forma muito simplista de colocar a situação, porque se você pegar 100 casos de suicídio, cada um deles tem uma história diferente, né? Cada um deles tem uma motivação diferente, uma personalidade diferente, né? Tem pessoas que jamais vão se suicidar porque o time de futebol perdeu. E outras têm a decepção amorosa, choram, sofrem um X tempo e depois se apaixonam e casam novamente, ou coisa parecida, né? Eu tive 2 clientes de consultório, já citei aqui, que perderam criança na faixa de 1 ano e pouco, em acidente de trânsito. Uma delas, ela ficou uma infinidade de anos, marcava consulta, contava a mesma história, eu explicava para ela, etc. Ela chegava chorando, saía um pouquinho melhor, voltava depois chorando de novo. Então passou anos e anos e anos sofrendo isso. A outra, o que é que fez? Sofreu um tempo, adotou uma criança e está muito feliz. Quando se lembra da outra, aquela lágrimazinha e com um sorriso. Entende? Então são condutas diferentes. Mas, são personalidades diferentes. Mas o vazio interior, essa vida de tecnicismo, entende? Ela está favorecendo a isso. Entende? Tanto é que em países muito ricos e industrializados também há um índice de suicídio alto. Né? Obrigado pela resposta, doutor Ricardo. A dúvida também que me pontua é o seguinte, baseando nesse vazio existencial, né? Mas então, por que a escolha da dor? Por exemplo, como o jogo da baleia azul, são métodos de dor, não de felicidade. Então, por que a gente escolhe, antes mesmo do desencarne, passos de dor? Tipo, a solidão, ou a autoflagelação. Não, eu vou te dar para ti. Eu vou usar só uma palavra, eu passo para a Giovana em seguida, mas muitas vezes o indivíduo sentir-se valorizado e melhorar o conceito de si próprio. Depois eu explico melhor. É absurdo, né? Mas a ideia é mais ou menos essa. De falar outra coisa? É o seguinte, que o indivíduo, se eu sou capaz de me cortar, eu sou capaz de me machucar, eu sou corajoso, eu sou forte, entende? Então, na autoflagelação, entende? Na automutilação, ele sente de uma forma absurda, irracional, lógico, né? Mas ele sente que ele é capaz de alguma coisa, de superar alguma coisa, de vencer alguma coisa. Então, eu sou forte, eu decido sobre mim mesmo, eu tenho coragem de me machucar, de cortar
etc. Entende? Então, o indivíduo que muitas vezes tem esse vazio interior, ele tem um sofrimento, ele é menosprezado por outros, sofre bullying, coisa parecida, né? Então, e isto é um caminho equivocado, estranho, né, para a nossa lógica, mas existe um mecanismo que está ligado a um fenômeno dessa natureza. Seria como se ele tivesse encontrado um objetivo de vida e ele direcionasse para isso. Tipo, como se eu falasse, eu sou corajoso, eu consigo me cortar, eu consigo me queimar. Ele traça isso como objetivo e vai. E caminha nessa linha. Olha, essa pergunta que tu acabaste de fazer, ela teria assim, nossa, eu diria assim, inúmeras vertentes em termos de respostas, né? O Ricardo começou perfeitamente abordando essa questão tecnicista, ou seja, o homem evoluiu muito na parte tecnológica, mas ele continua engatinhando no amor. Ele continua subindo o degrau evolutivo. Eu sempre digo assim, a cada degrau eu subo meio numa existência. Esse processo evolutivo que achamos que ele é rápido, nós só mudamos alguns aspectos, ou seja, maneiras diferentes de fazer. O que antes eu pegava uma espada e cortava a cabeça do outro, hoje eu faço isso através da palavra articulada. Ou eu posso falar para alguém, olhar para a pessoa e dizer assim, eu te amo, mas de forma verdadeira e consciente. Mas não falar eu te amo, mas lá dentro o meu pensamento é ainda de enganar. Então, o homem ainda usa de artifícios de manipulação, ele ainda foge da verdade, do que é a verdade. O homem ainda vive no plano físico uma existência que ainda ele se acerca do materialismo e dessa construção tecnológica que o torna cada vez mais voraz, ao invés de fazer a modificação que ele está fazendo. Sabemos que as coisas estão mudando, sabemos que o mundo ele está melhorando, até mesmo naquilo que muitas vezes a gente aponta como sendo negativo. Por exemplo, essa questão que eu citei no começo do suicídio desse ser, né? Ele chamou a atenção de todos dentro da escola. Todos pararam para fazer o quê? Uma reflexão dos seus atos. Pessoas choraram, pessoas que muitas vezes aquele que está sentado do lado diz assim, ele nem me olha, ele nem conversa comigo, nem diz bom dia, mas teve uma reação. Ou seja, isso é positivo, isso é crescimento. Então, muitas vezes, questões que para nós, como por exemplo, uma inundação ou uma devastação, né, na parte ambiental, também é uma forma de dizer para o homem, preste atenção, né? É uma resposta. E nesse presta atenção é que faz com que o homem, então, comece a despertar e olhar o seu meio ambiente e começar a se perceber. Então, eu escutei de jovens dizerem assim, poxa, essa atitude dele me faz repensar como eu estou vivendo, né? O que eu estou dando importância, as coisas que eu dou importância à minha vida, o que tem realmente valor. Tanto que nós temos agora um seriado, que é Reasons Why, né? Como é que é? 13, alguma coisa, 13 qualquer coisa. Isto, e que fala justamente de uma jovem
se não me engano, acho que é numa escola nos Estados Unidos, e que diz que é frequente o índice de suicídio, né, nas escolas americanas, e que agora foi criada essa série que os psicólogos, inclusive, estão reavaliando, estão estudando, justamente porque, voltando a essa questão que o Jefferson está apontando, né, por que essa escolha também é uma forma... Desculpe, é algo como 13 razões por quê, né? Em inglês, isso, é isso mesmo. 13 razões por quê. Então, vocês veem que quem já assistiu essa série, vocês veem que a moça, a menina antes de se suicidar, ela vai contando as histórias, as razões que fizeram ela cometer o suicídio, que responde ao que tu estás nos perguntando agora. Então, assim, a mentira, o bullying, a falta de amor, a falta de amizade, a falta de respeito, mas isto tem que vir à tona para que haja a mudança. Então, é positivo? É positivo, sim. Né? Por quê? Porque faz despertar a consciência do ser, para que ele tenha que fazer o quê? Poxa, isso levou uma pessoa a se suicidar? O que nós estamos fazendo? Então, você vê naquele seriado que a mãe não conhecia como é que era a filha. Então, como é que estão os pais em relação aos seus filhos, os seus filhos em relação aos seus pais? Então, quer dizer, nós teríamos, assim, em relação a esse assunto, assim, para discutir por horas, né? Só fazendo adendo, o nome da série é 13 Reasons Why, ou em português, Os 13 Porquês. Vamos para a próxima pergunta? Como? Vamos para a próxima pergunta? Vamos. Ok. Então a próxima pergunta é: há influência de obsessores para alguém se suicidar? Há ou não? Nossa, isso não tem dúvidas, né? Que há, pode... Com certeza, né? Inclusive em vários níveis, né? Esse joguinho do Baleia Azul, todos conhecem, né? Ouviram falar, né? São aquelas etapas que os jovens vão cumprindo no jogo, e na última etapa é suicidar-se, né? Eles são ameaçados se eles não cumprirem até o final. Eles são ameaçados e são perseguidos. A partir do momento que você entrou no jogo, você tem que ir até o fim. Então, é algo assim assustador. Então, é o seguinte, com certeza, a espiritualidade trevosa estimula os organizadores desse jogo, certo? Pode chamar de jogo, né? Mas é como está sendo chamado. A espiritualidade trevosa estimula os organizadores. Por quê? Porque esses indivíduos que se suicidam, eles podem ser facilmente cooptados, capturados, alguns até escravizados pelas equipes trevosas do astral, certo? Existem, inclusive, nas zonas trevosas até tribunais. E esses tribunais são coordenados por hierofantes, ou seja, ele é ao mesmo tempo juiz e sacerdote, né? São comunidades que existem nas trevas. Então, a pessoa... são hierarquias, exatamente, hierarquia. No livro de libertação tem um caso assim, bem interessante, né? Então, o seguinte, esses indivíduos podem ser trazidos, eles são acompanhados aqui até se suicidar, né? Eles podem, alguns deles, não estou dizendo que aconteça com todos, mas pode acontecer com alguns, eles podem ser trazidos e julgados. E como eles não têm nenhuma informação sobre o mundo espiritual, eles vão acreditar que é isso mesmo. Olha, inclusive há uma obra psicografada
que comentam que uma artista norte-americana que havia se suicidado, ela foi pega por um grupo desse e foi colocada no julgamento e assim, olha, é um grande crime o suicídio. E você vai ser julgada, com o interesse deles, né? E ela foi escravizada durante algum tempo. Certo? Então, eles condenam, julgam, etc., e condenam. Então, é uma forma de aquisição de mão de obra, entre aspas, barata. Ou seja, não que se vai pagar, mas é fácil de comandar, de conduzir, porque o indivíduo já chega em desequilíbrio, certo? Já chega com a famosa culpa que você mencionou, né? Então é facilmente conduzido e comandado por essas equipes. Né? Então, nesse jogo, com certeza existe influência obsessiva de seres interessados no suicídio. Além de outras circunstâncias, vingadores, por exemplo. Alguém que foi vítima de uma dessas pessoas, que agora está adolescente, e tem a oportunidade de se vingar, sabendo que se ela se suicidar, vai passar por situações terríveis. Então, são formas de vingança. Né? Isso, alguns exemplos. Né? Pois não. Então, esse assunto, o assunto é interessante. A gente tem pouca oportunidade de estar debatendo esses assuntos, né? E no início eu falei que a gente está vivendo uma era de mais luz, né? E isso eu acho que é algo positivo, né? Porque me veio, você estava falando e me veio a lembrança de uma frase de agora de Divaldo Franco, que fez 90 anos agora essa semana, né? E que me chama bastante atenção. Ele fala o seguinte: primeiro a gente está vivendo uma consciência coletiva do ter e não do ser, que são falados por líderes de religiões, líderes públicos, enfim. E até acho que o próprio Divaldo também já falou essa frase, né? A área do ter e não do ser. Então a gente tem que desconstruir essa consciência coletiva. Vocês estão vivendo um momento de luz, a gente tem bastante informação. E a frase que ele traz é o seguinte: eu não me preocupo pelo mal que me fazem. Eu não tenho que me preocupar pelo mal que me fazem, sim pelo mal que eu possa vir a fazer. Isso tudo que esse mal que a gente, essas trevas, tudo isso que a gente está trazendo luz para isso, é importante sim esclarecer que existe isso, né? Mas que a gente não pode se preocupar com esse mal. A gente tem que estar vigilante, vigiar e orar, né? Então, vigilante, atento e tentar não se deixar se influenciar por essas ações. E claro que a gente pega jovens que ainda estão indecisos, e muitas vezes os pais estão afastados no seu dia a dia porque estão com a consciência coletiva do ter e não do ser, terceirismo, né? O filho já nasce, vamos dar professor, né? Na verdade quem educa é o pai, não é a escola. Então se construiu essa consciência coletiva que quem se educa é a escola, né? E eu sou educador. Então a educação ela vem dos pais. Então nem todos os espíritos encarnados ainda nasceram numa família espírita, né? Eu, por exemplo, não nasci na família espírita, mas esse conhecimento está sendo muito importante para mim, que eu possa constituir talvez ainda uma nova família, ou quem sabe na próxima encarnação. Vai dar uma concluída no teu raciocínio. Então isso trazer essa luz que existe realmente esse outro lado, que ele se organiza, que ele se planeja, e que a gente pode trazer realmente essas informações para que as pessoas não se preocupem tanto com o mal que são feito a elas, e sim com o mal que elas podem vir a fazer. Certo. Essa é a reflexão de Valdo e o Ok. Sigamos então? Sigamos. Quais as consequências no mundo astral após o suicídio? Bem, já, de certa forma já foi respondido, né? Rita, queres colocar alguma coisa? Não? Tá, ó. Giovana? Não sei qual seria a próxima pergunta que nós temos aqui. A próxima pergunta vocês de certa forma já responderam também. Eu acho que tu pode seguir aí, professora. Tá. Então vamos agora fazer um outro aspecto, uma outra dentro do assunto, né?
No caso, já havendo suicídio, como as pessoas devem se comportar, os presentes, num velório? Bem, no velório, nós temos geralmente pessoas amigas, conhecidas, etc. Sucede que no velório, habitualmente, existem pessoas de vários tipos de informação e de desinformação, e algo que não se faz é falar mal da pessoa que faleceu. Isso ninguém faz, né? Todo mundo, assim, geralmente comenta que era uma boa pessoa, que era um bom pai, que era um bom trabalhador, que era um bom amigo, que pena. É mais ou menos a tônica do que se observa. O que ocorre é que, frequentemente, como as pessoas estão muito habituadas a comentar as questões negativas, estão muito habituadas a comentar as questões negativas, estão muito habituadas a falar mal da vida alheia, que é um hábito assim, muito forte no planeta Terra. Então as pessoas costumam fazer o seguinte, mais ou menos assim: o João faleceu, ele era muito bom, era uma pessoa fantástica, etc, etc. Mas ele sofria com aquela mulher dele, era muito ruim. Olha, sabe que... Aí começa a contar os problemas, entende? Da mulher. Ou então, assim, não, o João era muito bom, a mulher dele também, mas aquele filho dele, ele não prestava. Coitado do João, como sofreu com aquele filho, ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez aquilo. João, que Deus o tenha, que homem bom, tal, mas aquele filho dele é terrível. Ou coisa parecida. Então, são comentários paralelos devido ao hábito incrustado no psiquismo do terráqueo, de estar sempre criticando, falando mal, etc., né? Ou fazendo um comentário de algum problema, que faz o comentário paralelo, beirando. E essas energias acabam atingindo o pai, o marido, etc. Porque você comenta sobre o filho, o quanto que incomodou o pai, por exemplo. E isso aí, essa energia vai chegar lá, né? Então é um fenômeno muito curioso que se pode observar em certos velórios. As pessoas ficam, às vezes, a madrugada inteira ali, não tem muito assunto, né? Não tem muito assunto e acabam, às vezes, descambando para isso. É claro que é um equívoco gravíssimo, né? Um equívoco gravíssimo. Nos velórios, costumam ser atraídos espíritos de acordo com o tipo das pessoas presentes, né? Então tem alguém que está emitindo um bom pensamento, tendo uma conversa suave, botando uma música suave, fazendo um comentário bonito sobre isso, sobre aquilo, né? E tem outro que está lá bufando de energia negativa, como? Está comentando a política nacional. Só que em vez de ele comentar, política nacional, como é que está? Olha, realmente está havendo uma grande modificação, né? Nós estamos notando que essa ebulição toda provavelmente é uma noite que antecede o raiar do novo dia, né? Talvez até alguma injustiça tenha sido cometida ou não, depende da linha de pensamento da pessoa, né? Alguma injustiça tenha sido cometida ou não contra algum político, algum partido, coisa parecida, mas acreditamos que tudo isso esteja para levar a uma modificação importante do país e tudo mais. Mas não, ele vai e fala, porque fulano de tal prenderam, você vergonha, isso, aquilo, tem que ir para a cadeia e tal. Né? Então está ali bufando frequência baixa, o comprimento de onda longo, energia escura, opaca, e isso está atraindo o quê? Obsessores que estão criando o ambiente e prejudicando aquele que desencarnou. Nem precisa ser suicida para receber isso aí. Quer se colocar? Que agora, infelizmente, nós estamos encerrando, né? Já está dando o horário. Mas o tema é extremamente complexo. Nós íamos tratar aqui, além também da questão dos pais, dos parentes, a prece, como ela é importante nesse caso,
que eu acho que é importante a gente fechar, é a questão da prece. É o maior fluido de amor que alguém pode fazer para qualquer ser humano, principalmente para aquele que a gente sabe que a vida continua, para aquele que está diante da realidade que continua, que é a situação do suicida. Infelizmente, a realidade para ele continua. Os conflitos que ele tentou deixar para trás, ele leva consigo, porque está dentro dele, não está fora dele. Então, há prece, mas aquela prece sincera, sem esse perfil de julgamento ou de achismos inconsequentes, né? Isso, e de aprisionamento, porque tem aqueles, que ela, exatamente, a mãe que fica o tempo todo relembrando e pedindo, ela atrai a energia, ou seja, aquele ser sente as dores que se intensificam através desse apego, que não é amor. Infelizmente, a visão de amor que nós temos ainda é a visão de terráqueos, porque nós não sabemos ainda o que é o amor. Então, assim, essa questão de libertar, de levar luz para aquele que se encontra nessa situação, né? Então, a prece é a coisa mais importante que nós podemos oferecer. Um detalhe sobre a prece: se alguém quer ajudar um suicida, na prece não mentalize o suicida. Então você faz conexão com ele e ele pode ser chamado, entende? E não tem condições de raciocínio, e a presença dele depois pode, assim, trazer algum transtorno. Então, como se faz a prece para auxiliar um suicida? Você mentaliza os mentores do suicida. Mentaliza a equipe espiritual dele. Ou numa outra linguagem, de uma outra religião, os anjos da guarda do indivíduo que se suicidou. E você envia energias, doa energia, como você falou, né? Doa esse manancial energético, oferece para que eles usem isso em benefício daquele que desencarnou, né? Então, nós vamos assim, mentalizando um sol nascendo. E queres fazer? Pode fazer? Então, nós vamos mentalizar, beneficiando esse jovem que foi mencionado aqui pela Giovana, que desencarnou há pouco tempo, e também outros jovens, outras pessoas que se suicidaram, né? Que essa energia possa ser encaminhada a elas pela equipe que está aqui no ICEF e pelos mentores espirituais dessas pessoas. Mentalizando o sol nascendo, projetando-se no horizonte, aquele disco dourado, projetando raios de luz, de imensa força, física e extrafísica, porque lá residem seres de grande luz, sabedoria e amor. Imaginando esse sol subindo, projetando esses raios que estão queimando os resíduos energéticos deletérios, queimando esses resíduos negativos que estão ao redor desses seres, iluminando e clareando as cavernas, secando a umidade, e através desses raios de luz, que possam chegar até esses seres, seus pais, suas mães, seus avós, seus queridos amigos e protetores, que eles possam abrir os olhos e vê-los, e sentir a sua presença, sentirem-se tocados no seu coração, tocados fisicamente no corpo astral por esses seres que os amam e que vão ajudá-los.
que essa energia nossa, esse nosso ectoplasma seja manuseado por esses mentores espirituais e direcionado a esses seres. Muito obrigado. Encerrada está a nossa reunião.